Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas. Hoje é o nosso programa número 45, no mês de março de 2025. Então, vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais para que estejam conosco mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra. Que todos os irmãos recebam em seus lares e em suas vidas o auxílio e o amparo que cada um necessitar. Que esses amigos queridos nos auxiliem a melhor compreender as lições da noite de hoje e da melhor maneira possível colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando então, o capítulo 5 está quase acabando, o capítulo 5, né? Até o final do mês de março a gente termina o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um capítulo eu considero um dos mais instrutivos. Aliás, fica aí a recomendação. Quem não assistiu os nossos outros programas, né, dá para maratonar os programas, todos eles do capítulo 5, enfim, acompanhar com o livro também, quem puder e quem quiser também, é sempre legal. Hoje nós vamos ler o item 28, que inclusive é até meio que um complemento da leitura da semana passada. É uma leitura bem parecida, né? Não é o mesmo texto, mas é bem complementar inclusive. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Essa é uma mensagem de São Luís, Paris, 1860, lembrando, né, que São Luís era o mentor espiritual do Allan Kardec, aquele que o ajudou mais efetivamente, né, na codificação espírita. E o São Luís, então, está presente em vários itens, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que ele nos trouxe aqui para a nossa reflexão. Aí tem uma pergunta, né, sobre esse texto aí. O homem está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que para o seu estado não há esperanças. É permitido poupar-lhes alguns instantes de sofrimento, abreviando-lhe o fim? Aí vamos ver o que diz o texto aqui. Quem vos dará o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à beira da sepultura para retirá-lo em seguida, a fim de fazê-lo examinar a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Independente da situação extrema em que se esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora tenha soado. A ciência sempre esteve correta em suas previsões? Bem sei que há casos em que se podem considerar certamente como desesperadores, como se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde. Não há inumeráveis exemplos que no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, esta hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de grande importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e que tormentos podem ser poupados num súbito clarão de arrependimento. O materialista que somente vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que em um minuto apenas, pois este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. A gente falou bastante sobre isso no programa passado, né? Da questão da eutanásia, por exemplo. Em humanos ela é proibida aqui no Brasil, em alguns países da Europa ela é permitida, mas em relação à eutanásia animal, por exemplo, ela é permitida, né? Falamos, né, em relação aos médicos veterinários, né, que somente o médico veterinário tem autorização de fazer essa prática, mas assim, como nós vemos aqui no texto, Deus, na sua infinita bondade e justiça, pode, num último momento que seja para um humano, seja para um animalzinho, dar a esse ser uma situação que pode lhe proporcionar uma vida espiritual mais tranquila. Né? Essa última frase aqui, ó, aliviai os últimos sofrimentos o quanto puderdes,
Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que em 1 minuto, pois este minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Essas lágrimas, em relação aos humanos, por exemplo, lágrimas de arrependimento, no último momento da vida de um ser humano, por exemplo, ele pode, por exemplo, se arrepender de eventuais faltas que tenha cometido, pode pedir perdão para alguém, porque sabe que o seu momento, a sua vida está se findando. Então são momentos assim muito preciosos na vida de um humano. Eu já ouvi também pessoas, mas e aqueles em casos em que a pessoa está em coma e que não tem nenhum tipo de possibilidade de retorno, né? Às vezes uma morte cerebral, por exemplo. O corpo pode estar realmente ali numa situação, né, praticamente no fim, mas o espírito muitas vezes está ali presente e ouvindo e percebendo aquilo que está ao redor. Então, se você conhece algum familiar, se você tem algum familiar que eventualmente esteja nessa situação, ou conhece alguém que esteja passando por isso, né, que tem um familiar doente, tenha um familiar hospitalizado, oriente essa pessoa no sentido de conversar ali com aquele doente que está ali, ainda que fisicamente ele não esteja ouvindo, mas o seu espírito estará ouvindo. Às vezes é mais fácil para uma pessoa, por exemplo, pedir perdão para alguém quando está numa situação assim, às vezes frente a frente, às vezes as pessoas não têm coragem, enfim, são inúmeros os motivos, mas é uma chance de, por exemplo, se proporcionar uma reconciliação. Às vezes é um parente, um amigo, alguém que esteja hospitalizado e que eventualmente a gente não tenha tido a oportunidade de ter uma reconciliação, de ter uma oportunidade de se ajustar diante de uma situação que ocorreu durante a vida. Aquele é um momento precioso para que aquele espírito que está ali com o seu corpo já quase que morrendo, ele tenha essa oportunidade, né, de receber um perdão. Às vezes ele pode pedir perdão ainda que em espírito, e a gente pode sentir essas vibrações muitas vezes. Então são momentos cruciais para aquele ser que está partindo, está retornando para o mundo espiritual. Em relação aos animais, por exemplo, por mais difícil que seja a situação, mas para o tutor, aquele momento será importante para valorizar a vida, para valorizar os momentos que muitas vezes ele não pôde ou não quis aproveitar com aquele animalzinho. A gente sabe que os animais, eles não sofrem desnecessariamente. Eles não vão passar, diferente do humano, por exemplo, que às vezes é muito apegado ao corpo físico, às vezes ele sofre com a desencarnação, sofre muitas vezes no momento em que vai ser enterrado. Por isso que, para quem vai ser cremado, recomenda-se, né, esperar pelo menos 72 horas, foi uma recomendação do Emmanuel ao Chico Xavier lá na década de 70, para que o corpo, para que o espírito eventualmente não sofra com a, né, com a queima do corpo físico. Mas, por exemplo, quem é enterrado e se for extremamente apegado pode sofrer com aquele momento ali. A gente vê na literatura espírita, né, de algumas pessoas que às vezes sentem o próprio corpo em decomposição, que é uma situação muito triste. Então, mas são pessoas que eram extremamente apegadas à matéria, extremamente apegadas ao corpo material. Então, por isso que esse momento, né, esses últimos momentos em que a pessoa está aqui, eles são extremamente importantes. Às vezes para receber uma instrução, para receber uma oração final, né, uma vibração que vai ajudá-lo no mundo espiritual a se desprender, né, das amarras físicas. Então, esses dois textos, o texto de hoje, né, que a gente viu aqui, que é o item 28, e o da semana passada, o item 27, eles meio que se complementam e são extremamente instrutivos para todos nós, para que a gente reflita a respeito de se valorizar até o último instante da vida, seja para um humano, seja para um animalzinho. Porque às vezes aquele último instante será de muito proveito para o humano e até mesmo para o animalzinho, porque quando ele percebe que o seu tutor está ali até o instante final, até o último momento da sua vidinha, ele vai levar com ele esse carinho, esse amor. Isso é muito importante mesmo. Então fica aí a reflexão nesse capítulo, né, o capítulo 5, itens 20. Hoje lemos o item 28, semana passada lemos o item 27, quem
quiser, quem não pôde acompanhar, pode depois entrar no nosso canal no YouTube, assistir. Aliás, fica a sugestão, hashtag fica a dica, assistam os dois na sequência. Para quem está assistindo agora, depois pega o item anterior e assista na sequência, que vai ser muito, muito importante, muito bacana para a nossa compreensão. Então, essa era a nossa leitura da noite de hoje, e eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.